Bom dia, Rogério, bem-vindo aqui ao programa mais uma vez. Bom dia, Patrícia. Bom dia, André. Bom dia a todos que nos ouvem. É um prazer estar de volta para a gente estar batendo um papo. Patrícia, já há um tempinho que eu não falo. Temos informações de um aumento volumoso no número de casos na região, Patrícia. E aí eu fiz uma avaliação epidemiológica dos dados dos últimos 7 dias, para a gente ter uma ideia do panorama de como está a evolução da doença na região. Tá bom? Certo. Pronto, eu tirei o dado de dia 26 de maio, nós tínhamos 53 casos na nossa região, a região Nordeste, nos 33 municípios. Dos 53 casos, nós tínhamos 15 municípios atingidos. Hoje, dia 21, nós temos 106 casos, registrados até ontem, em 19 municípios atingidos. Ou seja, em 8 dias nós tivemos um aumento, Patrícia, de 53 para 106 e 100% do número de casos. Nossa. Então a gente mostra que há uma evolução muito rápida da doença na nossa região. Isso nos preocupa bastante. Eu faço uma avaliação do município de Alagoinhas. Eu fiz um recorte do dia 22 de abril. Essa data representa a data da abertura do comércio, da reabertura do comércio no município, tá? Nós tínhamos nessa data, no mês passado, no dia 22, 7 casos. Hoje, nós temos 26 casos, o que significa 271% no aumento do número de casos. Em um mês, praticamente, do dia 22 ao dia 23. Então dá 271% do aumento do número de casos. A nossa região, Patrícia, nós temos hoje 106 casos dividido em 76 na região de Alagoinhas e 32 na região de Ribeira do Pombal, sendo eles 26 no município de Alagoinhas, com 2 óbitos, sendo que um deles é oriundo de Recife, tá? Um em Araçás, um em Cardeal da Silva com um óbito, 17 em Catu, com um óbito, 3 em Crisópolis, 3 em Entre Rios, 11 em Itapicuru, 1 em Oriçangas, 8 em Rio Real, 4 em Sátiro Dias. Na região de Alagoinhas tivemos 7 óbitos, infelizmente. Já na região de Ribeira de Pombal, com 32 municípios, nós temos 1 em Adustina, com óbito, 1 em Antas, 4 em Banzaê, 5 em Coronel João Sá, 8 em Nova Açores, 1 em Paripiranga, 1 em Ribeira do Pombal em Ribeira do Amparo e 11 em Ribeira do Pombal, com um óbito, tá? Então um total de 2 óbitos, ou seja, nós temos 7 óbitos na região, tá bom? Tem mais 4 casos de óbitos na região que estão suspeitas de coronavírus, 2 óbitos em Fátima, 1 em Itanagra e 1 em Rio Real. Então esse é o panorama geral, Patrícia, da região, destacando que de ontem para hoje nós tivemos 6 casos novos no município de Alagoinhas. Um outro aspecto que é importante nessa discussão que a gente tem tido com os gestores é que alguns estão entendendo a necessidade de refechamento do comércio. A exemplo de Sátiro Dias, que já fechou, a exemplo de Catu, com o número de casos aumentados, também já fechou. Ribeira do Pombal, que teve uma evolução alta do número de casos, já fechou. Sátiro Dias já fechou. Araçás está fechado e Itapicuru também. Então, os municípios estão entendendo a necessidade, com o aumento da pandemia na região, do fechamento do comércio. Por que o fechamento do comércio? As pessoas podem dizer, o paciente, a pessoa não adquiriu no comércio. Primeiro, isso é difícil de se prever onde a pessoa adquiriu a doença. Segundo, e o problema maior é que, infelizmente, com o comércio aberto, se você tem uma transmissão comunitária, você faz com que o risco de um surto no município ele seja elevado. Então, por isso que a gente conclama os gestores municipais para uma nova onda de fechamento do comércio para diminuir essa incidência de novos casos na região, Patrícia. Isso aí foi um balanço geral, tá bom? Beleza. Rogério, pra gente tirar a dúvida, porque você falou aí da questão dos óbitos aqui na cidade.
né? E você, pelo menos eu entendi que você se referiu que um dos óbitos tinha relação com o caso de Recife. Eu queria que você explicasse melhor. Não, essa questão. perdão, eu falei 2 óbitos no município de Alagoinhas, e dentre os 26 casos, um deles é de Recife, então eu me expressei mal. Tá correto. Desculpa, tá? Porque os 2 óbitos foram os 2 idosos, né? O de 102 o de 102, e o de 82. E o senhor de 82 anos. Pronto, e é justamente sobre esses óbitos, Rogério, que eu queria te fazer uma pergunta, né? Relacionada a essa idosa. André, eu só queria dizer que tá bem baixinho, eu não tô conseguindo ouvir direito, tá? Pronto. Sobre essa idosa que você se referiu aí lá de um lar de idoso aqui da cidade, né? Teve uma idosa de um lar de idoso aqui da cidade, e eu queria que você falasse o seguinte, Rogério, porque ficou de se fazer uma testagem em relação a essas pessoas que moravam com essa idosa nesse lar aqui da cidade. Você tem alguma informação se tem mais alguém infectado, se está sendo feito monitoramento, principalmente com os idosos e as pessoas que trabalham nessa instituição? Vamos retornar o contato aí para o Rogério Ramos, acabou caindo aqui a ligação. André Luiz, vamos tentar ligar novamente para a gente concluir essas informações e ele responder para a gente. Vamos atendê-lo. Rogério? Rogério, nos ouve? Eu. Conseguiu compreender a pergunta? Ele falou, eu estava ouvindo que ele falou em relação à senhora de 102 anos do lado idoso, aí caiu a ligação. Isso. E se foi feito, Rogério, alguma espécie de monitoramento com as pessoas que trabalham lá com ela, ou que trabalhavam lá e cuidavam dela, e se os outros idosos, teve mais algum caso de Covid-19, do coronavírus, com pessoas ou que trabalham lá, ou que moram nessa instituição? Ô André, a minha prática é muito no sentido de proteger as pessoas que estão contaminadas. Eu não costumo dizer a localidade, por exemplo, a situação da senhora de 102 anos não saiu de mim, que ela residia naquele lar dos idosos. Certo. Então, eu costumo preservar a identidade das pessoas e eu não costumo dizer a origem e de onde essas pessoas residem. Tá ruim hoje o telefone, viu? Tá ruim, né? Infelizmente a gente tá notando aí a comunicação brasileira, né, Patrícia? A nossa telefonia, né? Tem vários problemas. Começa a chover, André Luiz, o problema entra água em inicia, tudo, né? É na internet. Vamos tentar estabelecer aqui o contato telefone, com o Rogério. É complicado. Veja aí, seu Rogério. Rogério, nos ouve? Ok, Rogério? Tá ruim hoje, tá caindo direto. Chuva. Pode concluir, pode falar. Rogério. Então, eu prefiro resguardar a identidade das pessoas. Certo. Eu tenho essa preocupação, então eu me dou o direito de evitar de dizer de onde essas pessoas residem ou quem são as pessoas contaminadas. Eu não sei se vai me perdoar nesse sentido, não tem problema. Mas a minha prática é no sentido de não dizer onde as pessoas residem ou quem são as pessoas contaminadas. Nesse sentido, eu prefiro não responder, tá bom, André? Ok. Certo. Rogério, eu quero fazer 2 perguntas. Primeiro, com esse número de casos, que chegou agora a 26 aqui no nosso município, podemos afirmar que já existe a transmissão comunitária? E o segundo ponto, qual o motivo desse não fechamento, né? Fechamento novamente do comércio? Existe uma resistência desses prefeitos no fechamento? Bom, essa construção do fechamento é uma construção dialogada, Patrícia. Eu trago as minhas argumentações de que há uma necessidade preemente do fechamento, mas existem outros aspectos a serem considerados pela gestão, e esses aspectos que fazem com que, por enquanto, ainda não haja o fechamento do comércio. Mas a minha lógica de pensar é baseada na visão técnica da saúde. A gente tem pessoas morrendo em toda a região, tem pessoas contaminadas pela doença, e que uma outra característica, um outro aspecto importante da saúde que a gente precisa trazer é que já começa na Bahia a haver um colapso do serviço de saúde. Para que vocês tenham uma ideia, o Couto Maia já tem 96% de ocupação. E isso significa um risco grande para todas as regiões, haja vista que o Couto Maia é referência na Bahia para a infectologia, né?
E aí o que a gente leva em consideração na nossa região é que a gente tem um número limitado de leitos para tratamento da doença, seja pelo Estado, seja pelo município, seja privado, e que com o colapso da capital, a gente passa a ter futuramente um colapso nos interiores também. Então a gente conclama os gestores para que esse momento é um momento que ainda há uma certa folga do sistema de saúde aqui no interior, para que a gente não tenha um agravamento, haja vista que a capital já está colapsando e a tendência do interior é que haja um colapso também. Então a gente já tem entrado em contato com os gestores no sentido que a gente precisa se precaver com o fechamento e a diminuição da circulação das pessoas, porque está provado, eu tenho falado isso desde o início da pandemia em nossa região, de que o distanciamento social é a única barreira para evitar um volume grande de contaminação. Os números estão aqui e eles provam o que eu tenho falado, que no momento em que houve a abertura do comércio em toda a região, nós tivemos uma explosão do número de casos nos municípios, né? Então, infelizmente, a gente precisa fazer com que haja uma diminuição da circulação das pessoas. Privar as pessoas de circularem é o melhor remédio para diminuir o risco de contaminação, Patrícia. Ok, o Rogério, tem uma pergunta aqui do ouvinte. O Lúcio, ele mora aqui em Alagoinhas. Ele pergunta o seguinte: pergunte a Rogério Ramos se ele já fez um cálculo do impacto econômico com o novo fechamento do comércio. Ele sabe ou estima quantas pessoas vão perder o emprego ou quantos irão, no caso do fechamento do comércio? É interessante saber isso. Aí ele diz também, não se pode falar em lockdown sem fazer essa contabilização. Eu queria agradecer a participação do ouvinte, mas o meu cálculo é feito em cima de salvar vidas, amigo. Me perdoe, eu não sou economista e não sou administrador. Eu sou especialista em saúde pública. E a minha visão é uma visão de salvar vidas. Eu preciso lhe dizer que sou prestador de serviço também e tenho atividades paradas. Mas nesse primeiro momento, o mais importante é salvar vidas. Vidas não se recuperam. Comércio se abre de novo, emprego se recupera, mas vida não se recupera. E nesse momento não dá para brincar, e a crise sanitária prevalece sobre a crise econômica. E isso precisa estar muito bem claro. Vidas não se recuperam, empregos sim se recuperam. Rogério, a pergunta que eu quero fazer nesse momento, você até trouxe uma informação pra gente a respeito da lotação, da capacidade do hospital no atendimento. Ontem, o prefeito de Salvador, o ACM Neto, falou da ocupação dos leitos na capital baiana, chegando já a 58%, e uma previsão que no dia 20 de junho pode chegar aí a 100%, no caso, colapso do sistema de saúde lá na capital baiana. Aí fica o nosso questionamento. Aqui no município de Alagoinhas, em casos graves, é necessário a transferência, para hospitais, enfim, em Salvador. Como é que vai ser feito isso? Se houver necessidade da utilização desse leito na capital baiana, o paciente aqui do interior vai ficar desassistido, não é isso? Se houver colapso total na região, como a gente já vê em estados como Piauí, Maranhão, Ceará, infelizmente a gente vai ver aquela cena que a gente vê de enterros coletivos. E é isso. Desculpe eu estar sendo dramático, eu estar sendo, falando, na verdade, dramático não, falando da realidade que nos acomete, porque nesses estados a gente observa que há, sim, enterros coletivos e comunitários. Por quê? Com o colapso do sistema de saúde, não tem o que fazer. Se as capitais, elas onde tem o maior volume de equipamento de saúde colapsar, a tendência é que os interiores também venham, por conseguinte, ter colapso também. Então nos resta só se manter em casa mesmo doente. As pessoas vão começar a ir a falecimento em óbito em casa, porque nos hospitais já estão com superlotação. Lembrando, Patrícia, que as pessoas, elas têm outras necessidades de saúde. As necessidades de saúde não se restringem tão somente ao coronavírus. Então, quando há um colapso no sistema de saúde por conta do coronavírus, as pessoas também, lembrando a todos e ao colega que acabou de falar sobre a questão econômica, que elas morrem
de coronavírus e vão morrer também das outras doenças. São elas cardiopatias, são elas derrame cerebral, são elas facadas, tiros e tudo mais. Porque o sistema vai estar colapsado e, infelizmente, as pessoas irão a óbito também por outras razões. Haja vista uma superlotação dos leitos de UTI dos hospitais, tanto na capital como nos interiores. Rogério, um questionamento que eu venho fazendo aqui no programa, desde a segunda-feira, do início da semana aqui do programa, eu venho questionando, cobrando respostas da Secretaria de Saúde, Vigilância Epidemiológica. Eu não sei se você tem essas informações para a gente, mas vou fazer a pergunta a respeito da nossa capacidade de testagem. Como é que está hoje a nossa capacidade de testagem, nossa capacidade de leitos, respiradores? Como é que é hoje a nossa realidade? Olha, nós temos na região 46 leitos de UTI, entre públicos e privados. Esse número não aumentou e a tendência é não aumentar na região. Não temos capacidade de aumento de volume. Já disse, por exemplo, ontem nós tivemos, se eu não me engano, 150 novos respiradores que chegou para o estado da Bahia. E esse número de respiradores não tem um volume muito alto para chegar por causa da produção. A produção internacional e a produção nacional está limitada também. Além disso, o número de profissionais habilitados e capacitados para trabalhar em UTI é um número restrito. Então, ampliação, seja municipal ou estadual, é difícil de acontecer nesse momento, que é o momento mais crítico da pandemia. Poderia ter sido feito antes e a gente já vinha falando dessa possibilidade. Então, houve uma expansão aqui no município de Alagoinhas com a UPA, né? Houve uma expansão no município de Esplanada com a UPA e não houve mais nenhum outro município que foi beneficiado com a expansão de leitos de UTI. Nós temos, além do Hospital Dantas Bião, o Hospital Santa Teresa, o Hospital HCA e o Hospital Agnus Dei. No total, fazem 46 leitos de UTI. Então, nossa capacidade instalada para atendimento do coronavírus em estado grave são 46 leitos de UTI na região. Eu perguntei da capacidade de testagem. Isso não só via LACEN, mas o teste rápido. Desculpe-me. Saiu uma nota técnica do governo do estado de que todos os testes rápidos já estão sendo validados para a positivação dos casos de coronavírus. Isso significa que a capacidade de testagem ela ampliou muito, porque existia uma capacidade de testagem pelo PCR limitada também pela produção dos materiais, do SUAP. Em todo o mundo existe uma dificuldade de aquisição de SUAP. E a capacidade de testagem através do teste rápido é muito maior. Em que pese o teste rápido não ser tão confiável quanto o PCR, a partir dele tem se detectado um número maior de número de casos. Por isso também os números aumentaram, porque havia uma subnotificação e quando passou a fazer a testagem com teste rápido a partir da nota técnica do governo do estado, os municípios começaram a testar, então o volume de pessoas positivas passaram a ser melhor mostrada à população, porque uma abrangência maior de testagem aconteceu e o número de casos, objetivamente, consequentemente também aumentou. Ainda falando desse assunto testagem, Rogério, é importante perguntar quanto aos profissionais de saúde. A gente percebe que, principalmente na capital baiana, tem dado uma prioridade em fazer testagens, testes rápidos nos profissionais de saúde. Como é que está aqui no nosso município? Bom, os testes rápidos, eles são prioritariamente orientados a testar profissionais de saúde e profissionais de segurança. E em seguida, as pessoas que têm características da doença. Bem como a continuidade da testagem com o PCR continua no mesmo volume em que se tinha antes. Porém, os testes rápidos existem critérios. Além disso, é bom, Patrícia, a gente falar que não é tão somente o teste rápido. Você fez o teste rápido e a nota técnica do governo do estado diz que é necessário um parecer médico associado ao teste rápido para garantia do resultado. Então, você faz o teste rápido e precisa da necessidade de um parecer médico para a comprovação da doença, tá? Então,
é algo que tem uma segurança porque você tem uma avaliação do profissional habilitado da saúde. Ô Rogério, o André que está falando com você. Rogério, tem aqui algumas perguntas de alguns ouvintes. Tem a professora. Pronto. Tem a professora Luciana, que está parabenizando você, que realmente a prioridade no momento é salvar vidas. Tem aqui uma observação do ouvinte, né? Quanto à rede pública, quer dizer, você apenas monitora, né? Traz as informações, mas ele chama a atenção que o atendimento na rede pública sempre houve gente morrendo no corredor dos hospitais sem atendimento digno. E agora, né, a gente vê que muito está se falando, né, na questão de uma melhora na saúde, nessa necessidade. É uma observação aqui do ouvinte, não se caracteriza propriamente dito como uma pergunta. Agora vem duas perguntas que eu quero fazer para você. Uma é em relação ao toque de recolher aqui na região, especificamente em Alagoinhas. Se você mora em Alagoinhas, conhece a cidade, você está achando esse toque de recolher interessante, importante por um momento, ou você quer deixar para depois, para você comentar quando os dados venham a aparecer? E a outra pergunta é em relação a essas cabines de desinfecção que estão surgindo aqui na Bahia, né? Não sei se você tem uma informação para passar para a gente, que a vigilância sanitária na Bahia, não, no Brasil, né? Ela está provando que não é tão eficaz essas cabines. Eu queria que, se possível, você também desse a sua contribuição falando aqui no programa sobre essa questão dessas cabines, Rogério. Você tem algum dado para passar para a gente? Ô André, eu vou falar da cabine e depois você volta à primeira pergunta. Pronto, beleza. A primeira. Pode. Vamos lá. As cabines de desinfecção não são indicadas, elas não são aprovadas pela Anvisa, porque ela, por exemplo, se a pessoa estiver com vírus no corpo e não estiver próxima à região do nariz e da boca, ela pode fazer por aspersão com que esse vírus suba e a pessoa inale. Além disso, ela eleva o número de aerossol, ou seja, as partículas são expandidas para todo o ambiente, e se a pessoa estiver contaminada e não inalou pela roupa, por exemplo, ela pode disseminar a doença por uma área muito grande. Então, está proibido, a Anvisa não aprova mais a utilização dessas cabines de aspersão. A primeira pergunta foi respondida. A outra eu não lembro mais o que foi. Eu vou lembrar para você. Então tá resolvida essa pergunta. A outra, Rogério, é em relação ao toque de recolher aqui na região. Algumas cidades estão adotando esse toque de recolher, horários variando de cada município, mas aqui na Bahia, aqui em Alagoinhas, nós temos esse toque de recolher, que vai das 8 da noite às 5 da manhã. Eu gostaria que você desse a sua opinião. Você vê esse tipo de atividade que é disponibilizado pelo governo do município, você acha ela realmente importante nesse combate ao Covid-19? Pronto. Toda a ação no sentido de minimizar a circulação das pessoas, eu acho válido e importante. Na minha opinião pessoal, eu acho que, em que pese haver uma diminuição no horário das 20 horas às 6 horas da manhã, o impacto ele não é muito grande, na minha opinião. Eu, Rogério, estou falando, tá? Porque é um momento em que há já